Encontro Nacional de Remo Jovem, competição para benjamins, infantis, iniciados e juvenis. Competição aqui no Centro Náutico de Monte Moro Velho, a Casa Nacional do Remo e também da canoagem. E vamos para os melhores momentos da competição. Aí estão os mais jovens na água. Começámos esta jornada com as regatas de benjamins. Entre masculinos e femininos foram 20 os participantes, portanto um número muito interessante face ao ano anterior. No setor feminino, Beatriz Lagem é a grande vencedora, ela consegue ultrapassar a atleta de Viana nos instantes finais, menos de um segundo de diferença entre o primeiro e o segundo. E no setor masculino, o destaque vai para o Galitos com o João Fernandes, ele acaba por se sagrar campeão nacional do skiff Benjamin. 20 atletas, 8, 9 anos, portanto é muito interessante termos uma participação tão grande nestes escalões tão baixos. Será seguramente o futuro do remo. Diogo Almeida, treinador das camadas jovens do Infante, apresenta-nos o treino para estas idades. O treino nestas camadas mais jovens passa muito por eles perceberem o que é o remo, em que consiste o remo, e por brincadeira. No sentido de que é muito importante que antes deles serem atletas, que sejam cidadãos. E nós no Infante procuramos um bocadinho fomentar essa parte, ou seja, tentar puxar os cidadãos para serem colegas de equipa, pessoas simpáticas, pessoas que colaboram uns com os outros, e ao mesmo tempo serem atletas, pessoas disciplinadas, pessoas que têm respeito pelos mais velhos, por respeito entre eles. E que tentar puxar um bocadinho também na escola. Há momentos para brincar, mas também há momentos para ser sérios. E é destes jovens que sairão os futuros atletas séniores? Sim, claro. Os atletas séniores, dificilmente atletas começam a remar com 20 ou com 18, 19 anos. Acontece, mas é uma percentagem muito baixa. Portanto, cabe aos clubes em Portugal puxar esta malta mais nova, principalmente para a prática do desporto, que é uma coisa que sentimos atualmente que é muito difícil tirá-los do sofá com os jogos. Novas realidades, novas estratégias que o desporto em Portugal precisa de adotar para fazer isso, precisa de adaptar. Passamos agora para o barco duplo, desta vez no escalão infantil. O double infantil feminino contou com 5 participantes, Infante, Cacia, Naval, uma segunda tripulação do Infante e o Clube Naval Setubalense. Destaque aqui nas imagens, com uma vantagem interessante, a Carolina Rodrigues e a Maria Reis do Infante, são elas as vencedoras do double infantil feminino, com o Cacia a ficar na segunda posição e a Naval da Figueira da Foz a fechar o pódio. Agora, o barco individual, ainda no setor feminino e no escalão infantil, o destaque vai para a Francisca Gonçalves. Ela faz uma prova muito interessante, com uma largada bastante forte, conseguiu superiorizar-se às suas adversárias, a Naval e o Cacia, e consegue assim vencer um título para o Clube Fluvial Portuense, com a Luana Simões e a Carolina Lopes a ficar na segunda e terceira posição. E agora vamos conhecer o treino do lado da Académica com Maria João Portugal. Nós na Académica fazemos 4 treinos por semana. Fazemos treinos ao fim de semana essencialmente para eles fazerem água, visto que durante a semana é difícil pô-los na água ao fim do dia. E fazemos treinos durante a semana, que são mais treinos físicos para melhorar a performance física deles e as capacidades deles. Nestas idades é importante diversificar um pouco e as atletas poderem fazer muita coisa na sua vida? Sim. No fundo eles têm 3 treinos diferentes durante a semana. 3 tipos de treinos: ginásio, treinos de resistência e na água. E agora no double infantil, mas desta vez os masculinos, mais uma prova extremamente renhida, menos de um segundo o primeiro para o segundo lugar, e podemos ver nas imagens a Naval e o Infante numa disputa bastante acesa, com a equipa de Caninha também ali na luta. A vitória sorriu para a equipa da Figueira da Foz, Gustavo Pinto e Eduardo Santos, com Tiago Silva e Alexandre Tavares na segunda posição e Rodrigo Pinheiro e Lucas Cruz a ficar na terceira posição, medalha de bronze. Agora no barco individual, mais uma equipa de caminha, aliás, mais 2 equipas de caminha no pódio, primeiro e terceiro lugar. O destaque vai para João Pinto, ele que consegue uma largada também forte e a ganhar com cerca de 10 segundos de vantagem sobre o seu adversário e vizinho, Kevin Parente do Viana Remadores de Lima, e Gonçalo Cruz, também do Caminhense, a segunda equipa do Caminhense, a fechar esta prova que contou com bastante participação.
Inês Pimenta, do Viana Remadores do Lima, conta-nos os aliciantes da modalidade para os mais jovens. Estarmos a remar no rio quando eles estavam é maravilhoso, termos a natureza à nossa beira, temos em Viana peixes a saltar para dentro do barco, o que é bastante engraçado e eles divertem-se imenso, portanto é uma mais-valia para o remo, o desporto ao ar livre sem dúvida é muito motivante. E como é que eles se sentem por estarem aqui neste Encontro Nacional Jovem? Sim, a maior parte dos atletas do Viana Remadores de Lima, os iniciados já não é a primeira vez, a parte dos infantis e benjamins temos uma grande parte que é a primeira vez que participa num encontro jovem. Estou a gostar imenso, além de mais os nossos atletas gostam muito de estarem juntos e é mais um encontro, é mais um motivo para estarem todos juntos, conviverem, remarem, que é aquilo que eles gostam de fazer e divertirem-se neste plano de água maravilhoso. Se os pequenitos remaram em distâncias de 500 metros, passamos agora para os iniciados, que duplicam a distância e cumprem 1000 metros. Já nas imagens, a final direta do double iniciado feminino. Viana Remadores de Lima, com Iris Barros e Francisca Strauss a vencerem esta prova, com a equipa do Barreiro, Leonor Fernandes e Mafalda Sardinha, com a medalha de prata. E a fechar o pódio temos Diana Dias e Joana Barbedo, do Sport Clube do Porto. Foi boa, correu bem, largámos para a frente, depois conseguimos aguentar e estávamos sempre em disputa com o Ferroviário, mas conseguimos ganhar e acho que correu muito bem. Como é que vocês se sentem por estar aqui neste Encontro Nacional, que acaba a ser um momento importante para vocês? Orgulhosas e felizes por termos conseguido, porque trabalhámos a época toda para isto, então acho que vale a pena. Ainda nos femininos, mas desta vez no skiff e com uma distância muito considerável, o caminhense com Mariana Verde a sagrar-se campeã nacional, Francisca Cunha do Fluvial em segundo lugar e Luana Ordunha do Cerveira. Podemos ver uma distância muito interessante para esta atleta de caminha. Nota-se de facto que os treinadores e os clubes começam a conseguir trabalhar melhor tecnicamente estes jovens, o próprio material a ser cada vez mais adaptado a esta faixa etária e, portanto, vemos aqui tripulações com capacidades técnicas muito interessantes e a proporcionarem-nos provas muito interessantes. Larguei atrás, mais ou menos, pronto. Depois eu vinha ali mais ou menos com a Francisca, que ficou em segundo lugar. Depois eu comecei a ouvir o treinador a gritar e assim. E fiz o que ele me estava a dizer e consegui passar à frente. E depois foi só continuar a dar sempre. É isso. Chegaste destacada. Sim. Olha, como é que tu te sentes por estar aqui neste Encontro Nacional Jovem? É uma competição importante para vocês? Sim, sinto-me bem, sinto-me orgulhosa de mim também e sinto-me feliz. E se nos barcos curtos o caminhense já tinha estado em destaque, culmina assim esta participação no escalão de iniciados com mais uma vitória. Desta vez o quadril iniciado feminino vai também para a equipa de caminho. Angélica Oliveira, Vitória Fernandes, Leonor Rocha e Gabriela Silva conseguem sagrar-se campeãs nacionais do quadriciclo iniciado feminino com uma distância muito considerável. Nós vimos nas imagens quão à frente elas chegaram das adversárias. Em segundo lugar a Naval e em terceiro lugar o Vila Condense fecham assim o pódio desta prova de quadril iniciado feminino. Nós treinámos uma época toda, o ano inteiro, para esta prova. Nós treinámos muito e é bom termos os resultados consoante o treino. Por muitas vezes não corre como nós queremos, mas temos que ser felizes e continuar a trabalhar, não nos deixar abalar só por ficarmos em segundo ou num lugar pior, que já me aconteceu. Mas hoje estiveram muito bem, venceram destacadas. Sim, foi bom, adorei esta prova, tal como é com as minhas colegas. Ficámos muito contentes, mas também trabalhámos para esse resultado, árduo trabalho. Agora no setor masculino, ainda nos iniciados, o destaque aqui vai para a equipa de Viana de Remadores de Lima. Podemos ver na maioria das provas muitas presenças das equipas do Norte nos pódios e nos primeiros lugares. Esta não foi exceção. Aqui a equipa do ginásio da Naval fechou o pódio. Martim Sousa e Tiago Afonso são os campeões nacionais. Em segundo lugar, Carlos Cunha e Rodrigo Lopes do ginásio. E em terceiro, Hugo Baeta e Francisco Cruz da Naval da Figueira da Foz. Foi muito dura. Nós ganhamos, foi fruto de um longo trabalho ao longo de toda a época, desde setembro até agora. Acho que nada é ganho sem trabalho, por isso nós temos ganho, foi fruto de muito trabalho duro durante toda esta época.
Na prova mais participada do dia, com 25 tripulações, o grande destaque vai para Henrique Bartolo, ele que o ano passado tinha ficado no segundo lugar. O atleta do Sport Clube do Porto consegue a vitória no escalão de iniciado masculino, o barco individual. Em segundo lugar, Miguel Louro de Galitos e Pedro Oliveira da Naval na terceira posição. De referir que todos estes atletas tiveram que passar por uma fase eliminatória. Eu acho que correu bem. É um bocado difícil porque cansa muito, mas pronto. E o que é que achas da importância deste Encontro Nacional de Jovens? É o mais importante, é a prova mais importante. Eu estive a treinar a época toda para isso, por isso acho que correu bem, fui em primeiro. É isso. O barco mais rápido, no escalão de iniciado, o Quadrischool, 9 participantes, mais uma equipa de Caminhense. A equipa de Caminha consegue assim o ouro no quadri feminino e no quadri masculino. Em segundo lugar, o Infante Dom Henrique e em terceiro lugar, o Sport Clube do Porto. Foi um bocado cansativo. De manhã não tínhamos vento contra, agora as condições do rio piraram um bocado por causa do vento. Na primeira regata, que foi a eliminatória, poupámos-nos um bocado mais, ao contrário dos nossos colegas do Infante, que aconteceu que nós ganhamos porque nos soubemos gerir o esforço. E aqui um aspecto geral do Centro Náutico de Monte Moro Velho, em requalificação neste preciso momento, e uma inovação na competição do Encontro Nacional de Remo Jovem, a prova de estafetas. A prova de estafetas surgiu ano passado. O principal objetivo desta brincadeira, digamos assim, era proporcionar aos atletas uma competição mais lúdica, tirar um bocadinho o stress que são as largadas em linha. Portanto, há todo um procedimento que se faz antes das largadas da linha. A própria largada é um momento muito estressante e às vezes qualquer erro pode comprometer toda a prova. Provas que demoram 2, 3, às vezes menos que 2 minutos. E, portanto, esta prova de estafetas, para além da diversão que proporciona, tem muitas variáveis e a componente física acaba por ficar um bocadinho posta de lado. Os atletas são postos à prova, há outras capacidades que têm que estar mais evidentes e podemos ver aqui, os atletas fazem um percurso de aproximadamente 150 metros, têm que dar uma volta de 180 graus, aquela boia amarela que nós vimos há pouco, e depois têm que retomar o percurso de volta, passando assim o testemunho a outros elementos. Portanto, as equipas são constituídas por 4 remadores, todos eles remam em barcos individuais e no final ganha quem conseguir fazer estes 4 percursos o mais rápido possível. De salientar que o ano passado tivemos 8 equipas a participar e este ano tivemos 28, portanto constatamos que é uma aposta ganha da Federação e traz também a vantagem de que toda a gente consegue ver desde a largada, a chegada, a viragem das boias. Portanto, o público, os pais, os próprios remadores que estão fora da competição conseguem acompanhar toda a competição e vibrar com estes atletas que se esforçaram e que proporcionaram aqui mais uns momentos muito engraçados para fechar este primeiro dia de provas. 3 escalões, nos Benjamins, vitória para o Luso com o Cacia, uma equipa mista. Na estafeta infantil, a vitória vai para o Infante, e na estafeta iniciada, com menos de 1 segundo de diferença, a vitória vai para a equipa da Figueira da Foz, a Naval. Estas estafetas correram muito bem, acho que são fundamentais para a união da equipa e do clube e acho que eles trabalharam muito bem a equipa, pelo menos os meus. Como é que as crianças, como é que os jovens veem esta competição por equipas e aqui por estafetas? É assim, eu quis que os meus levassem isto mais na desportiva porque a prova principal foi anterior, mas acho que acabam sempre por querer mais e alcançar mais, portanto deram o melhor e acho que acaba por ser uma prova bastante interessante para eles. Acompanhamos o Encontro Nacional de Remo Jovem no centro de Monte Moro Velho e agora vamos para o escalão de juvenis. No juvenis, a jornada que se realizou no domingo começou com alguns contratempos, bastante trovoada que esteve em Monte Moro durante a noite, as provas a terem que ser adiadas por 30 minutos, aumentando aqui um bocadinho a espera e o nervosismo destes atletas. A prova de skiff juvenil masculino, que contou com 21 participantes, o destaque vai para o atleta de Viana Remadores de Lima. Eles todos tiveram que cumprir um contrarrelógio, portanto uma fase eliminatória que lhes permitiu o acesso à final, e João Araújo acaba por vencer esta final A com o tempo de 6 minutos e 45, também do Viana Remadores de Lima, Tiago Loureiro na segunda posição e Tomás Neves do ginásio na terceira posição. Correu bem, no início foi preciso dar-lhe, mas a meio da prova já consegui mais controlar-me. No double masculino,
o destaque vai para a equipa do Ferroviários do Barreiro. Gabriel Lourenço e Dinis Calisto conseguem a vitória, também com uma largada bastante forte e determinada. Eles sabiam que tinham que ir para a frente para poder gerir os seus adversários. Na segunda posição, Daniel Merton e Alexandre Erchuk com a medalha de prata do Cerveira, e a fechar o pódio mais uma equipa do ginásio, André Kingwell e Dinis Caeiro, com 6 minutos e 18. Portanto, a luta para o segundo lugar foi bastante interessante. Foi difícil, as condições não estavam fáceis, estava bastante vento, mas conseguimos chegar primeiro e com uma vantagem mais ou menos confortável dos nossos adversários do Cerveira. Vocês venceram destacados e a luta ficou mais para o segundo e terceiro lugar? Sim, acho que foi mais renhido ali entre o ginásio e o Cerveira. Acho que nós conseguimos ficar um bocadinho mais à frente e foi bom, foi bom. Agora com menos o remo, o 200 masculino, também uma tripulação de 2, mas desta vez com remos de ponta. Podemos ver nas imagens como as condições se tornaram ligeiramente mais difíceis durante a parte das finais, mas os atletas, na sua maioria, a conseguirem lidar bem com isto. Nesta prova de 200 juvenil, Caminhense no primeiro lugar, com Pedro Silva e Gabriel Afonso, Infante Dom Henrique na segunda posição, com Tiago Duarte e Afonso Sousa, e a fechar o pódio, a equipa de Aveiro, Rodrigo Moraes e Rodrigo Fonseca, do Clube Galitos. Foi uma regata bastante fácil. Tivemos muito pouco treino, mas chegámos aqui e conseguimos obter o nosso objetivo, que foi ganhar. E vocês venceram destacados? Sim, vencemos destacados, porque o nosso barco andou muito em relação aos outros. E é isso, é treinar e seguir. Este é um barco que exige bastante de treino e sincronismo entre os dois. Sim, é um barco que exige bastante treino, bastante equilíbrio, porque é um barco que se equilibra muito fácil, mas nós conseguimos. Já nas imagens, a equipa do Infante Dom Henrique, eles conseguem vencer esta prova do quadri juvenil masculino. Podemos ver uma equipa tecnicamente muito interessante, um bom ritmo. Aliás, eles que depois de uma largada fortíssima conseguem aumentar a distância para a segunda posição e chegar com cerca de 20 segundos de diferença. Na segunda posição fica o Cassia, o Clube de Aveiro, e numa luta muito interessante para o terceiro lugar, a vitória ou a medalha de bronze acaba por ficar na equipa da Figueira da Foz, que vimos apenas na última remada conseguem garantir esta medalha de bronze. Portanto, provas muito interessantes, e algumas delas, como esta, tiveram mesmo que ser decididas no fotofinish, mas os vencedores, sem dúvida, o Clube Naval Infante Dom Henrique. Tivemos uma eliminatória mais rápida, destacamos-nos mais, mas na final a condição no Rio piorou bastante, que nos deixou uma horrível prova por acaso, mas mesmo assim conseguimos o primeiro lugar. Também adoraria agradecer ao nosso treinador, o Jorge Pereira, que esforçou-se demasiado por nós, deu muito dele por nós, e temos que agradecer de coração mesmo fundo por ele nos deixar treinar e meter-nos num barco tão incrível como hoje. De um modo geral, as condições do fim de semana foram boas. Podemos ver aqui o município de Montemor, e vamos já para a prova de skiff juvenil feminino. Mais uma equipa do Norte com Maria Barbosa do Cerveira em destaque. Ela que fez uma época muito interessante, esteve sempre na luta pelas medalhas e conseguiu fechar esta época desportiva com o ouro. Em segundo lugar, Beatriz Rosa, do Clube Naval Barreirense, e em terceiro lugar, Carolina Cunha, do Caminhense. Portanto, todas estas atletas já se defrontaram em algum momento esta época, proporcionaram-nos sempre bastante competição, portanto havia bastante expectativa para o que elas iam fazer aqui. O destaque e sem dúvidas nenhumas, Maria Barbosa conseguir o ouro no skiff juvenil feminino. Foi uma regata um pouco atribulada porque as condições não eram as melhores, mas saí, foi sempre a dar-lhe até ao final. Tentei manter a melhor posição e chegar o máximo à frente para ganhar bem. Foi uma boa prova, interessante até. Já no double juvenil feminino, Viana Remadores de Lima, em primeiro lugar. Carolina Lima e Marta Araújo conseguem vencer esta categoria com uma boa distância, podemos ver, para as suas adversárias Carmen Costa e Carolina Bessa do Fluvial Portuense. E em terceiro lugar, a equipa do ginásio com Marta Tavares e Laura Fastino. Números também interessantes de participação nas atletas, nas provas de juvenis femininas, todas elas a fazerem os skiffs, os doubles, e depois a desdobrarem também para os quadris. Portanto, começamos a ganhar aqui números interessantes de participação feminina. Esperemos que isso se mantenha e que elas se mantenham por muitos anos e que nos proporcionem provas competitivas, divertidas, e que possamos também aumentar a nossa participação internacional no remo feminino.
As condições não foram as melhores, o rio estava com um bocado de ondulação e o vento contra, mas nós remámos no Rio Lima, por isso estamos habituados a vento, principalmente contra, e correu bem, saímos para a frente e acho que cumprimos com o nosso objetivo. Aqui nas imagens temos a prova de 200 juvenil feminino, portanto uma prova que foi introduzida no calendário apenas o ano passado, esta categoria, e isto deveu-se muito ao facto de cada vez mais haver provas de remos de ponta a nível internacional e, portanto, a Federação considera que é importante, principalmente a partir dos juvenis, que estas atletas comecem a ter contacto com os remos de ponta, uma vez que apenas havia o skiff, o double e o quadri, e as atletas da Académica a conseguirem lidar bem com este desafio. O 200 é um barco bastante difícil, mas elas conseguem cumprir estes 1500 metros em 8 minutos e 40 e vencer assim o ouro, ganhando às suas adversárias do Viana Remadores de Lima, Maria Souza e Rafaela Martinho. O Viana Remadores de Lima que já começa a ser um participante assíduo nestas provas de 200 juvenil feminino. Esperemos que para o ano tenhamos aqui mais participação. Nós não tínhamos grandes expectativas para a regata, mas no final conseguimos ultrapassar as nossas dificuldades também e alcançar outras que não tínhamos ainda, sabíamos da existência, e alcançámos o primeiro lugar e foi uma boa surpresa agradável que nós não esperávamos alcançar na regata, mas no final mostrou ser importante. Passamos então para o barco mais rápido no setor feminino, o quadriciclo juvenil feminino. A vitória vai para a equipa mista do ginásio Caminhense e Cerveira, portanto as atletas do ginásio que competiram e medalharam no double. A atleta Carolina Cunha do Caminhense, medalha de bronze no skiff, e a campeã nacional Maria Barbosa do Cerveira a fechar este quadri. Portanto, uma equipa mista que desde logo superiorizou e consegue uma vitória relativamente tranquila. Elas apresentam aqui um nível técnico muito interessante para uma equipa de juvenil. Fazer uma prova com esta maturidade é realmente interessante, e elas vencem assim o ouro com 6 minutos e 14. Na segunda posição, Viana Remadores de Lima, com Eva Rigor, Maria Souza, Maria Vaz e Ana Pinto, e a fechar o pódio temos a equipa mista do Fluvial com o Sport Clube do Porto. Foi uma prova bastante complicada, não estávamos habituadas umas às outras, só treinámos hoje, por acaso encaixámos bem, isso é muito importante, por isso largámos, saímos um bocado mais atrás, mas foi sempre vir a recuperar e cada vez mais nos 650 conseguimos apanhá-las e viemos sempre à frente e cada vez a dar mais distância para vencer bem e fazermos uma boa prova, sempre coordenadas e saímos bem e correu tudo bem. E fechamos assim este programa de provas com a prova rainha, o Shell de 8. Esta prova tinha muita expectativa. O Caminhense demonstrou ao longo da época toda ser a equipa mais forte, desde o Campeonato Nacional de Fundo, à regata de Gondomar, ao Regional, à regata Mestre Davis. Eles foram sempre os vencedores. Eu fui acompanhando esta prova com muito entusiasmo. Fui vendo o Viana Remadores de Lima a fechar algum espaço. Portanto, no Nacional de Fundo tivemos uma vitória muito expressiva do Caminhense, e à medida que a época ia passando, o Viana Remadores de Lima foi-se aproximando da equipa do Caminhense. Portanto, notava-se que a equipa de Viana tinha muita vontade de vencer, tinha seguramente tanta como tinha o Caminhense, mas eles conseguiram chegar a esta prova, a prova decisiva, e com uma segunda metade da prova muito forte, passar para a frente e ganhar este tão desejado título, que é o título do Shell de 8. Portanto, Caminhense e Viana Remadores de Lima numa disputa muito interessante durante toda a época, mas na prova mais importante, digamos assim, o Viana Remadores de Lima consegue ganhar com cerca de 1,5 barco de vantagem. Em segundo lugar, o Sporting Clube Caminhense, e a fechar o pódio temos o Clube Naval Infante Dom Henrique. Foi uma regata muito difícil, obviamente estávamos muito felizes, estava um bocado de vento, mas mesmo assim treinámos o ano todo para chegar aqui e vencer. Queremos agradecer aos nossos treinadores, ao Rui e ao Costa, que nos ajudaram ao longo deste ano, e também agradecer aos nossos adversários, porque foi por causa deles que cada vez tivemos mais vontade de vencer e chegar aqui e darmos tudo ao máximo para ganharmos nacional. E assim foi a reportagem do Encontro Nacional de Remo Jovem no Centro Náutico de Montemoro Velho.